Ei, Atala, Tudo bem? tudo bom? Tudo tranquilo. Prazer estar contigo aqui. Obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente. Imagina, prazer todo meu. Agora há pouco estavam falando aqui que eu tô com cabelo grande, eu tô vendo que eu não sou o único, né? Que tal o quê? Com cabelo grande, eu não sou o único, né? Tá complicado, cara. Tá complicado. A gente vai tentando ajeitar, mas chega uma hora que não dá. Te entendo, te entendo, te entendo. Márcio, antes da gente começar, claro que muita gente já te conhece do Fantástico, lá do Medida Certa, de tantos outros projetos teus, da CBN, mas queria que você Aham. contasse um pouquinho da tua história. Você fez educação física, né? Isso. Fiz educação física muito tempo atrás e logo que eu me formei, eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma pós em treinamento para atletas de alto rendimento, voltei e já comecei a trabalhar com atleta. E aí fui trabalhando com atleta até logo depois da Olimpíada de 2000. Então, no começo trabalhei com tênis, depois com vôlei de praia, aí fui para as Olimpíadas de 2000, acompanhando o Shell de Adriana. E mas já nessa Olimpíada de 2000 eu já tinha montado um site. Na época, site era, pô, muita Revolucionário. revolução, revolucionário. E eu montei um site só para falar de estilo de vida, que era uma coisa que eu que militava ali no meio do esporte de alto rendimento, eu percebi um contraste muito grande da linha da quadra para dentro e quem assistia, né? E eu lembro que em 2000 eu estava num torneio em Portugal e saí, no começo do ano em Portugal, e aí saiu uma matéria dizendo que os Estados Unidos tinha atingido 50% de pessoas acima do peso e que o Brasil tinha pouco mais do que 30% e tal. E aí, obviamente, estudando bastante sobre o impacto do sedentarismo na saúde das pessoas, eu resolvi montar esse site que chama Bem-Estar, e para falar disso, porque eu já meio que projetava que o Brasil ia chegar nos 50% e hoje a gente está em 57%. Então começou 57% da aí população é obesa? acima do peso. O Brasil é um dos países com maior quantidade de pessoas obesas, são 23%, né? E aí você tem o sobrepeso, somando os dois, 57%. Uhum. E aí eu, enfim, fui convidado, o site, ele ia bem, e eu fui convidado pelo IG, que na época era talvez o maior portal, era discado, era gratuito, e enfim. Não E precisa aí entregar a eu. idade, Atala, não precisa entregar a idade. E aí o que aconteceu? O meu site passou a ser toda a área de saúde do IG. E o presidente do IG na época, um dos presidentes, era o Matinas Suzuki, um grande jornalista. E o Matinas, ele falou: Márcio, você tem que abranger ali não só a questão da atividade física e alimentação, mas expandir esse seu conteúdo e expandir também a maneira como você entrega esse conteúdo. E aí foi com essa orientação do Matinas que dentro do guarda-chuva do bem-estar a gente começou a falar de sono, falar de estilo de vida, falar de enfrentamento de estresse e comecei também a buscar outras maneiras de comunicar. E eu montei uma revista de bordo que circulava nos voos da ponte aérea da afinada VASP e depois na classe executiva e primeira da Varig. E essa revista também só falando de estilo de vida, estilo de vida. E aí em 2005 eu levei um projeto, final de 2004, começo de 2005, levei um projeto para o GNT, também chamado Bem-Estar, falando só sobre estilo de vida. E aí lá eu fiquei um ano em teste, né? Era um quadrinho de 9 minutos e super performou bem. Aí de 2006 até meados de 2010 o Bem-Estar ficou na grade do GNT. E aí eu passei a escrever na época e comecei a pensar em outros formatos. E pensei no formato do Medida. Levei para na época eu escrevia para a revista Época, levei para o presidente da editora Globo, que gostou da ideia, e a gente fez o que foi a medida certa na televisão, mas com anônimos encartado na época. E essa é a ideia: você pegar 6 pessoas anônimas
que tinham fatores de risco aumentado para diabetes, hipertensão, depressão, enfim. 6 pessoas de 18 a 65 anos, cada um com fatores de riscos diferentes, mas todos eles aumentados. E através do estilo de vida em 13 semanas, a ideia era, nesse época, saúde, 3 meses para mudar sua vida, era você controlar esses fatores de risco. E aí a gente conseguiu. E aí muita gente comentou, a época deu uma grande divulgação, eu lembro que eles colocaram anúncio em TV aberta e tal. E aí eu levei esse projeto lá no Fantástico para fazer com o Zeca e com a Renata, e ali que surgiu Medida. Depois disso, de várias medidas, várias edições, teve um projeto em 2016 que eu gostei muito, que foi mudar uma cidade inteira, então era um artigo Muito científico. legal. E a gente eu fui para Jaguariúna e a gente conseguiu mudar 40% da população, diminuiu bastante o custo em saúde, tanto que foi publicado em 2 revistas científicas assim de primeira linha internacional. É no interior de São Paulo, E né? foi no interior de São Paulo, perto de Campinas. E aí, agora em 2018, que eu fiz um documentário também, que eu achei bem legal, que eu viajei 5 países aí ao redor do mundo para falar de estilo de vida, então Coreia, Estados Unidos, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, e foi bem legal também. Então, sempre tratando e mostrando como que o estilo de vida determina a nossa saúde, né? E a qualidade da nossa saúde. E aí eu te pergunto, Atala, como é que fica essa qualidade de vida, esse bem-estar, nesse momento que a gente está passando, em que a gente tem que estar trancado dentro de casa? Esse é um desafio, porque se você pegar a definição da Organização Mundial da Saúde, o bem-estar ele vai muito além do bem-estar físico, né? Saúde vai muito além do bem-estar físico. A gente está falando do bem-estar emocional, que fica abalado, está falando de um bem-estar cognitivo, está falando de outros tipos de bem-estar. E equilibrar isso seria saúde. Então, no momento que você tem dificuldade de se movimentar, e o nosso corpo precisa desse movimento. Ontem até eu fiz uma live com uma neurocientista do Einstein, onde ela falava que assim, se ela pudesse apostar as fichas em uma coisa para a saúde cognitiva e das nossas emoções, seria o movimento, né? Então, começa a desencadear uma série de coisas, né? E o que eu digo para as pessoas nesse momento, manter rotina é fundamental. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele precisa de rotina para se sentir protegido, confortável, para ele produzir menos hormônio do estresse. Então, procure ter o mesmo horário para dormir, o mesmo horário para acordar. Tente preencher seu dia com tarefas que você sabe o que você vai fazer, porque isso vai te Ou seja, dando você diz mais rotina, segurança. não é nem exatamente rotina de exercício, é a rotina do Não, seu dia mesmo, né? Das suas tarefas. Uhum. exatamente. E dentro da rotina do seu dia, você tentar colocar que seja 15, 20 minutos de uma atividade física, vai lá dançar, vai lá fazer um exercício, enfim. Mas ter rotina é fundamental para você diminuir a ansiedade, para você diminuir a produção de hormônio de estresse. Quando a gente fala de imunidade, o sono ele é fundamental. Então, você tentar garantir ali pelo menos 7 horas, 7 horas e meia de sono, isso vai ser muito importante. Se a gente partir do sono, tudo fica mais fácil. Pessoas que dormem menos, 6 horas, comparado com quem dorme mais, consomem 350 calorias em média a mais, porque produz mais hormônio da fome, menos hormônio da saciedade, mais hormônio do estresse. Então, você ter a rotina para garantir um bom sono, para garantir que seus hormônios vão estar ajudando, jogando a favor, e dentro dessa sua rotina você conseguir encontrar um momento ali de movimento, isso pode ajudar nessa situação que a gente está passando. De tudo isso que você falou, eu tiquei a parte do sono até agora, apenas. O resto eu estou meio em débito com isso. E Uhum. aí eu te pergunto, acho que muita gente também, claro que tem gente que está sentindo falta de fazer exercício e tem gente que já não fazia nada mesmo e agora muito menos. Não que seja o meu caso. Isso. E aí eu te pergunto, o que fazer para poder convencer alguém que é melhor ela está se exercitando do que está ali deitadinha no sofá, vendo uma série na televisão? Tá, assim,
convencer, você só o conhecimento parece que não é suficiente, né? Porque nunca foi tão falado a importância do movimento para a saúde. Então, com certeza, essa informação ela já tem. O que está faltando aí é você sair de um hábito que você já tem, seja ele ficar no sofá, seja ele ficar no celular, e trocar um hábito por um hábito novo, né? Esse que é o ponto. E aí, todos os estudos mostram, e eu adoro fazer essas lives com neurocientista, até uma que eu entrevistei lá em Nova York, a Wendy Suzuki, ela fala muito como fazer um hábito. O hábito, ele tem que ter recorrência. Se você não tiver a repetição da tarefa, você não cria essa conexão, né? Então, mais importante do que você ter um monte de neurônios é você criar novas conexões, criar hábitos. Então, acho que a dica que eu dou para as pessoas que sabem que é importante, mas não têm ânimo, é, nesse momento, escolha qualquer tarefa muito simples, que você consiga dar repetição. Não precisa ser uma tarefa intensa, não precisa queimar muita caloria, não precisa te deixar forte, simplesmente que você consiga repetir. Vale você dançar 10 minutos ali em frente à televisão, vale você, enfim, lógico, caminhada nesse momento fica muito mais complicado, mas pequenas atividades muito fáceis que você pode fazer em casa, correr no lugar, 3 minutos, entendeu? Mas não importa o tempo e não importa a intensidade. Importa que você comece esse estímulo e faça dele ser diário, porque isso, naturalmente, acontece em duas coisas. Primeiro, tem um exemplo de uma pesquisa feita em Harvard, que eles queriam provar que isso era verdadeiro. Então, eles chegaram para uma moça que sabia da importância da atividade física, mas não fazia, não tinha ânimo. Fala uma coisa que você faz todos os dias. Ela falou, toma um banho. Beleza. Então, antes de você tomar banho, você vai fazer 10 agachamentos. Ela falou, mas só? Só. Eu quero que você repita isso 90 dias. Tá? Só que é o seguinte, à medida que os 10 ficarem fáceis, aumenta um pouquinho. E aí mediram circunferência abdominal, composição corporal e a circunferência de coxa, porque o agachamento pega bastante perna. O que aconteceu? Depois de 90 dias, essa moça conseguia fazer 60 agachamentos, todas as vezes que ia tomar banho. Ela mudou a composição corporal, ela aumentou a circunferência de coxa e diminuiu circunferência abdominal, ou seja, ela perdeu gordura. Mais importante do que isso, ela criou o hábito e se condicionou. Então, nesse momento que você está em casa, o mais importante não é, você não vai entrar em forma, você não vai fazer grandes coisas, até por limitação de material e espaço. Então, crie o hábito. Escolha que qualquer coisa. Dá largada, né? Exatamente. Tem que dar a largada, tem que começar a criar o hábito e pegar uma tarefa que você tenha repetição. Eu tenho uma história de um amigo, ele é até conhecido, bastante conhecido, e ele sempre foi sedentário. A gente janta toda sexta e sábado, tem um grupo que sai para jantar. E durante anos e anos e anos, mais de 20 anos, ele virava para mim e falava o seguinte, esse negócio de bem-estar não está com nada. O negócio é CCC, café, cigarro e cachaça, né? E sacaneava, falava que isso era indústria do medo, aquela coisa toda. Em 2014, eu fui lançar um livro e fui num programa dele de rádio. Cheguei lá, ele me chamou, me mostrou todos os exames dele e estava desesperado. Tinha acabado de voltar do médico e o médico falou para ele o seguinte, falou, olha, você precisa perder 10 quilos, você precisa entrar na academia, você precisa fazer dieta, porque senão você vai ter que tomar remédio para controlar a glicemia, pressão e colesterol. Ele falou, Márcio, eu odeio academia. Não tem nenhuma, zero chance de eu entrar numa academia. O que eu faço? Ele trabalhava no 16º andar. Eu falei, sobe escadas todos os dias. Você vem todo dia na rádio, não vem? Ele falou, de segunda a sexta vem. Eu falei, sobe escada. Mas só isso vai dar? Eu falei, sobe escada e daqui 3 meses a gente conversa. Aí ele falou, tá feito o desafio. Aí começou o programa, tal, o pessoal brincou com ele. Enfim, isso foi numa quarta-feira. Sexta-feira a gente foi jantar, aí eu perguntei para ele, e aí, como que foi? Ele tirou o celular do bolso, falou, olha, subi em 9 minutos e 52 segundos.
Aí eu falei, e aí, como que foi? Ele falou, porra, foi a morte. Eu quase morri. Porque Eu no pensei que você ia falar que ele terceiro... falou assim, como é que foi? Pedir demissão, não trabalho mais lá agora, não vai subir essa escada. Ele falou, terceiro, quarto andar, eu fiquei muito cansado, eu estava ofegante, pô, a minha cara vermelha, eu diminuí o ritmo, mas subi em 9 minutos e 52. Falei, e hoje, sexta-feira, foi mais fácil? Ele falou, pô, hoje foi muito mais fácil. Eu esqueci e peguei o elevador. Aí eu falei, porra, sério, desistiu no segundo dia? Ele falou, não. Quando eu cheguei lá em cima de elevador, eu falei, poxa vida, eu demorei quase 3 minutos, 4 minutos entre para todos os andares, espera o elevador. Ele falou, se eu não puder dar 5, 6 minutos do meu dia pela minha saúde, porra, eu não estou querendo melhorar. Aí ele desceu e subiu de novo. E todo sexta, todo sábado que a gente ia jantar, ele sentava do meu lado e começava. Cara, minhas pernas estão mais fortes. Porra, impressionante. Por que eu canso tanto? Ele foi ficando curioso com aquela história. Quando deu mais ou menos uns 40 dias, ele tirou o celular do bolso e falou, tá aqui, ó. Tô subindo em 4 minutos e 50. Tá fácil para mim. Eu já subo de Menos da 2 em metade, 2, né, do que ele fazia antes. menos da metade. Ele falou, já subo de 2 em 2, já subo de ladinho. Então, olha como a repetição da tarefa te condiciona. Aí eu falei, por que você não faz o seguinte? Faz isso 2 vezes por dia. Quando você voltar do almoço, faz de novo. Assim você vai estar dando o mesmo tempo que você falou que precisava dar pela sua saúde. Ele se sentiu desafiado, falou, tá bom, eu vou fazer isso 2 vezes por dia. E sábado e domingo, que eu não vou na rádio, eu vou caminhar meia hora. Eu falei, tá bom, vamos embora. Bom, terminaram os 3 meses, ele perdeu 11 quilos, 9 centímetros de circunferência abdominal, e eu brinco que isso não foi nada, porque ele na época ele começou essa brincadeira com 99 quilos e 39% de gordura. Hoje, ele vai na academia 3 vezes por semana, ele corre 3 vezes por semana, ele está com 19% de gordura, é uma pessoa de 60 anos de idade, está pesando 81 quilos. E aí ele fala, pô, quando você falava que tinha que fazer a repetição, eu achava aquilo balela. E é verdade, porque se eu tivesse começado a academia naquele estado que eu estava, eu ia um dia, ia faltar outro. Eu já tinha tentado 10 vezes entrar em academia e em 3 meses eu tinha desistido. Então, eu acho que o primeiro Essa pessoa era eu? passo... Não. Oi? Essa pessoa era eu? É uma história comum, né? Mas é isso, assim, o primeiro passo é criar o hábito. E crie o hábito com coisa fácil para você. Eu acho que esse é o grande conselho para quem está em casa hoje. A Paula está perguntando aqui se tem alguma simpatia para ter disciplina, para se exercitar. Acho que não, né? A simpatia não tenho. A dica que eu tenho é pega um hábito que você já tem. Então, por exemplo, lá, essa universidade pegou uma pessoa, eu tomo banho todo dia. E tenta incorporar esse outro hábito da atividade física, mesmo que pequeno, colado em algum outro hábito que você tem. Porque aí um desencadeia o outro. Talvez isso facilite. Boa. Tem mais uma pergunta aqui. Aliás, quem tiver perguntas pode escrever nessa caixinha de interrogação que tem aqui embaixo, que facilita para a gente achar. A Débora está perguntando o seguinte: como fazer exercício de forma mais correta nessa quarentena? Ela fala assim que vê que muita gente está fazendo sozinho, mas como saber se está fazendo de um jeito correto? Essa é uma preocupação importante, né? Porque também não dá para querer fazer da sua cabeça ou ter alguma orientação, sei lá, na internet que não se sabe se é uma fonte confiável, uma pessoa habilitada para isso ou não, né? E aí? Eu acho que a primeira coisa é você pegar as sequências mais simples. Entendeu? Quanto mais simples o exercício, então você vai pegar uma sequência da internet, seja no YouTube, seja de um professor que colocou uma live, não importa. Tente pegar a mais simples, de movimento simples. Porque aí a chance de você executar de maneira errada vai ser muito menor. E a segunda dica é fazer na frente do espelho. Porque muitas vezes as pessoas, principalmente quem não está acostumado a fazer exercício, ela não tem aquela consciência corporal de estar fazendo exercício e perceber que está com o quadril rodado ou que está executando de uma forma incorreta. Quando você se vê fazendo exercício, naturalmente você vai se equilibrando, vai se organizando para fazer melhor. Então, acho que são 2 dicas. A primeira, fazer na frente do espelho,
E a segunda, pegar a sequência de exercícios mais simples, evitando que você cometa erros. À medida que você fosse condicionando, a chance de você ir evoluindo aos poucos, com exercícios um pouquinho mais complexos, aí é mais fácil. E você tem alguma dica de alguma fonte, digamos assim, confiável dessas aulas? Porque para não correr o risco de acabar você se lesionando, né? Olhando em algum lugar, digamos assim, amador, ou que É. seja só uma casca de banana ali. Eu sou suspeito. Tenho meu canal no YouTube, que é o Márcio Ah, acho que Atala, talvez seja uma boa ideia. Vamos aproveitar, talvez. e ele tem uma playlist que chama Saia do Sofá, que tem um monte de vídeo para ser feito em casa, sem nenhum tipo de aparelho, exercícios bem simples, mas enfim. E, obviamente, você vai ter outros professores bons, e aí eu acho assim, busque exercícios simples. Mesmo ali no meu canal, se você der uma olhada na playlist Sai do Sofá, tente buscar os exercícios no início mais simples e mais fáceis para serem realizados. Como é que é o endereço, Atala? No YouTube é canal Márcio Atala. Canal Márcio Atala. E aí tem uma playlist lá, Saia do Isso, chama Sofá. Saia do Sofá. Beleza. A Jussi está falando o seguinte: o estímulo precisa ser sempre no mesmo horário? Imagino que ela está se referindo a esse hábito de repetir o exercício, né, de criar essa rotina de exercício. Tem que ser no É, mesmo esse- horário? excelente pergunta dela. Com certeza facilita ser no mesmo horário, mas não precisa ser, mas que facilita, muito facilita. O seu corpo começa a se habituar àquilo. Por exemplo, eu gosto de fazer atividade física assim que eu acordo, né? Porque aí você já tira da frente. Você não vai, não sei como vai ser o resto do dia, né? Agora está mais fácil saber, mas normalmente eu gosto de fazer de manhã. O que acontece? Às vezes, por conta de uma palestra começar muito cedo, enfim, alguma coisa assim, alguma viagem, eu não consigo fazer de manhã. Rapaz, você não sabe o sofrimento que é para fazer no final do dia. Parece que o seu corpo não Sei. responde. Ele se habitua. Então, é uma dica boa. Você tentar fazer sempre no mesmo horário é uma dica boa. Você falou que você costuma fazer de manhã por uma opção sua, mas tem um período do dia que seja melhor assim para o organismo, para o metabolismo ou não? Não, não. Assim, tem pessoas que acordam mais dispostas e despertas, né? E vão render mais, e no final do dia, até por conta de trabalho, tudo estão um pouco mais cansadas. Esse é o meu caso. Tem pessoas que de manhã não conseguem levantar um cotonete, né? Então, e assim, de final do dia, os caras estão mais despertos. Então, isso é muito individual. O que a gente tem que tomar cuidado? Atividades físicas muito próximas ao horário de dormir, se forem feitas com muita intensidade, vai atrapalhar o sono, porque você vai liberar principalmente adrenalina e isso dificulta o seu sono. Uhum. Num período muito distante em que eu frequentava a academia, quando eu ia de manhã, eu sentia que o meu dia era muito melhor, assim, eu estava, como você falou, mais desperto, mas eu tinha menos força, parece, na hora de levantar um De peso, fazer fazer. um exercício. Já à noite, não, acho que eu já estava mais no ritmo de tudo que eu tinha feito durante o dia, e rendia mais, mas não tinha esse prazer que fazer de manhã me dava de ter um dia mais, assim, desperto. Eu perguntei isso ontem para neurocientista. Por que quando você faz atividade física de manhã, por exemplo, aí eu venho para minha clínica e pô, vem aquele puta problema e você, pô, tá tranquilo, resolve. E aquele dia que você não faz nada, chega um problema desse tamanhozinho, você já estoura, né? E ela falou um pouco disso que você comentou. Quando você faz atividade física logo pela manhã, você já tem uma liberação de uma série de neurotransmissores, inclusive um chamado dopamina, que é responsável por uma sensação mais de calma, de prazer, de bem-estar. Então, a tendência é que você leve o seu dia com reações bem mais controladas. Por outro lado, é inegável que de manhã você tem menos força, né? Você não consegue estar desperto a ponto de pegar um peso maior, enfim. Então, você tem esses dois lados. Eu prefiro ficar com essa sensação do dia, entendeu? Principalmente, eu falo muito da atividade física por uma questão
de irritabilidade, de controle emocional, porque quando você se exercita com regularidade, é impressionante como parece que os problemas são menores, você consegue encarar com mais tranquilidade. E ontem essa neurocientista, a Elisa, ela falou isso tem muito a ver com esses neurotransmissores, principalmente com a dopamina. É química, né, no nosso corpo, né? Exato. Beleza. Olha, a Ana está perguntando Onde o dá para seguinte. comprar dopamina? Paula perguntou. Não dá, cara. Perdi aqui a pergunta que eu ia colocar. Cadê? Perdi. Mas enfim, o que a Ana dizia, apareceu aqui de volta, que ela tem 54 anos e é pré-diabética. O que é recomendável para ela fazer nesse momento? Cara, assim, é bem interessante falar isso, porque o diabetes tipo 2, hoje você já tem muitos trabalhos mostrando que é uma adaptação do corpo ao sedentarismo. Então, vamos lá. O que é uma condição pré-diabética? Você já tem uma quantidade de açúcar, de glicose no sangue, e seu corpo já não tem a capacidade de tirar para levar para dentro das células. Tá? Como que a gente faz para tirar esse açúcar que está excedente no sangue e levar para dentro da célula para a gente usar como fonte de energia? Você tem a insulina, que é um hormônio que faz isso com muita eficiência. Então, quando você tem uma quantidade alta de açúcar no sangue, você produz insulina e você tem uns receptorzinhos dentro da célula que vão lá e buscam esse açúcar no sangue. Muito bem. A atividade física, ela é fundamental no controle da diabetes. Ela é fundamental. Por quê? Quando você faz atividade física, você tem uns transmissorzinhos dentro da célula que eles não são sensíveis à insulina, só o movimento. Toda vez que você faz atividade física, ele vai lá captar a glicose, traz para dentro da célula e ele permanece ali na membrana pegando glicose, açúcar, até 24 horas depois do exercício. Então, a atividade física, ela vai melhorar muito a captação de glicose. Tem um outro fato muito importante. A insulina, esse hormônio, né, que ajuda demais a pegar essa glicose, ela é resistente à gordura. O que é isso? Toda vez que eu tenho muita gordura no meu corpo, eu tenho que produzir muito mais insulina para ter o mesmo efeito. Por quê? Porque esse hormônio ele tem resistência à gordura. Então, o que acontece? Quando você faz atividade física, você aumenta a massa muscular, você diminui a gordura, então com muito menos insulina, você capta muito mais glicose. Então, o diabetes tipo 2, essa situação pré-diabética, muitas vezes é uma adaptação do corpo ao sedentarismo. Então, o que eu poderia falar para ela? 2 conselhos. Primeiro, tentar 15, 20 minutos por dia, incluir qualquer tipo de movimento. E, principalmente, evitar tempo sentado. Né? Então, hoje existe uma recomendação do American College para a gente não ficar mais do que 2 horas consecutivas na posição sentada. Sendo que para cada hora sentada, você tem que estar 10% desse tempo em pé. Então, vamos supor, a pessoa ficou 1 hora sentada, ela tem que passar 6 minutos em pé. Ela ficou 2 horas sentadas ali, vendo televisão, trabalhando no computador, 12 minutos trabalhando em pé. E, ao longo do dia, evitar mais do que 8 horas do tempo sentado. Isso ajuda o controle da glicemia em quase 20%. Então, tem 2 coisas aí para fazer para quem é pré-diabético. Evitar tempo sentado, cada 2 horas fica aí 12 minutos em pé. E, antes do banho, algum momento ali, pega 10, 15 minutinhos para fazer qualquer tipo de movimento. Que pode parecer até um grande desafio nesse momento que a gente está confinado, mas dá para fazer, né? Você está ali trabalhando, né? Estamos aqui na live. A gente pode fazer 6 minutos dessa live em pé, né? Não vai doer nada. E isso, entendeu? O problema hoje, isso muitas pessoas vêm relatando, é a quantidade de horas sentada durante essa quarentena. Uhum.
Verdade. Ó, a Cláudia está perguntando o seguinte: como manter a motivação, mesmo sabendo que os exercícios são fundamentais para a nossa saúde? Ou seja, mesmo você sabendo que é fundamental, você não está tão motivado. E aí, eu até vou puxar a orelha aqui da Cláudia, porque a Cláudia, ela é mãe de uma super atleta da Juju Gol, uma menininha de 10 anos que joga futebol pra caramba. E eu não estou entendendo essa história de não ter motivação, Cláudia. Me diz aí, Atala, o que ela faz? Se inspira na filha e faz mais o quê? Propósito, né? Propósito. Eu acho que tem que fazer sentido. Então, a gente sempre fala, pega o exercício mais simples e repete. Mas pega algum exercício que faça sentido de alguma maneira para você, né? Então, claro que cada pessoa, umas pessoas querem se movimentar pela estética, outras querem se movimentar porque passaram por um problema de saúde, tomaram um susto e agora estão mudando. Mas tenta buscar alguma coisa que faça sentido, né? Então, por exemplo, Cláudia, né, que chama a moça, sei lá, mulher normalmente gosta muito de dançar, né? Então, pegar músicas ali do passado que remetam a alguma coisa muito legal da vida dela, faz uma playlistzinha, isso já vai dar uma animada nela, só de selecionar essa playlist, e aí 15 minutos por dia, dança, isso. A dança é incrível, porque ela vai trabalhar bastante a parte muscular, ela trabalha a parte de memória, ela trabalha esse bem-estar emocional, equilíbrio, coordenação, consciência corporal. Então, acho que pode ser uma boa dica para ela. Eu falei da dança, mas ela tentar buscar alguma coisa que aquilo sirva de motivação, que tenha algum propósito maior. Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu amo jogar vôlei de praia, né? E, para eu jogar vôlei de praia, eu já tenho o joelho bem baleado, de várias lesões e tal. Para eu jogar com o mínimo de qualidade, eu sei que eu tenho que estar com perna mais forte, que eu preciso estar mais magrinho. Então, o que me motiva todo dia a ir lá e treinar? No sábado eu preciso jogar bem. Então, assim, para mim tem um sentido eu estar indo lá todo dia. Eu arrumei, né, um sentido. Claro que quero estar bem de saúde, mas assim, o algo mais, o que me dá motivação é saber, sábado eu tenho aquele joguinho, eu preciso, né, eu quero jogar legal. Então, durante a semana é o que me motiva a ir lá e bater cartão mesmo sem estar com muita vontade. Boa. O Nino tá dizendo o seguinte, que ele acorda todos os dias com dores no corpo e depois melhora. E ele não gosta de exercício. Mas vê se eu estou com a impressão correta. Quando a gente começa a se movimentar, essas dores tendem a diminuir, né? Eu estou dizendo isso porque eu tive no ano passado chikungunya. E eu ainda sinto dores até hoje da chikungunya. E eu percebo que quando eu acordo, tô com muita dor. Mas à medida que eu vou andando, me movimentando, isso vai sumindo. O exercício dá aquela dorzinha gostosa depois, mas é um bom remédio para essa dor que já está instalada ali quando a gente levanta, né? Exatamente. Você tem duas situações, né? Você tem essa primeira, que você comentou bem, que quando você faz atividade física, a tendência dessas dores, se não é uma lesão importante, ela vai desaparecer, até porque você trabalha mais a parte muscular, então isso é importante, você vai ficando mais forte, você vai lubrificando as suas articulações. Quanto mais parado você fica, mais rígidas as suas articulações vão ficar. Então é importante você dar movimento até para suas articulações terem qualidade. Então isso é fundamental. Agora, tem uma coisa, você acordar com algumas dores, eu gosto muito de falar sobre o sono, né? Talvez o travesseiro, talvez o colchão, né? Isso faz muita diferença, né? A qualidade do nosso sono faz muita diferença. Inúmeros relatos de pessoas, eu sei que, né? Mas, enfim, colchão também tem prazo de validade. A gente pensa num tênis, tá? Então, a gente sabe que hoje um tênis, ele dura, em média, com um bom amortecimento, 600 quilômetros. 600, 800 quilômetros. O que acontece quando você vai perdendo esse amortecimento? Você vai ter mais impacto, aquilo vai te gerar algum tipo de dor. O colchão é exatamente igual. Normalmente, você dorme sempre do mesmo lado, sempre do mesmo jeito, e aquilo vai fazendo uma pressão. E você vai perdendo o amortecimento daquele colchão. O que isso acaba acontecendo? Que durante a noite,
por você ter menos amortecimento, o colchão já não ser adequado, você acorda várias vezes, você tem um sono mais agitado, você tem uma postura inadequada, e isso pode fazer com que você amanheça já cheio de dor. Então, ele tem que olhar essas duas coisas. Primeiro, tentar dar algum movimento durante o dia, e depois dar uma analisada, ver se tem algum problema em relação ao colchão, ao travesseiro. E essa dica que você deu aí do seu amigo é uma boa, né? De quem mora em prédio, né? Subir e descer a escada, ainda economiza energia ali do elevador, né? Pode ser uma E boa hoje o sacada. elevador está muito mais congestionado, né? Escada vazia, você vai pela escada, não toca no corrimão, chega em casa, toma um banho, está tudo certo. A Ivone está falando o seguinte: como é que eu faço? Meu sono é péssimo. Como é que eu faço para repor minha imunidade? Isso que ela falou é verdade. O que mais deixa nosso sistema imunológico em dia são boas noites de sono, né? Tem um livro que eu gosto sempre de indicar, que chama Por que Nós Dormimos. É de um cara chamado Matthew Walker. Ele é o maior pesquisador de sono do mundo, um israelense. E ele dá algumas dicas para você tentar dormir melhor, né? Mas ele diz que é muito importante, só para você entender o sono, ele tem duas fases: sono REM e sono não REM. Sono não REM é a primeira fase do sono, ela vai durar mais ou menos 1 hora, ela tem 4 estágios e você entra nessa fase do sono REM, que é absolutamente importante e dura 20 a 30 minutos. Então, um ciclo de sono tem 1 hora e meia. Para uma grande recuperação do seu corpo, você teria que ter 5 ciclos, ou seja, 7 horas e meia. Isso seria talvez o ideal para a grande média das pessoas. O que acontece? Quando a gente dorme, como que a gente sabe fases de sono e tudo? Porque o nosso cérebro funciona em ondas, né? Quando a gente está acordado, a gente tem uma amplitude de ondas que é diferente de quando a gente vai dormir, né? Então, quais os cuidados que a gente tem que ter para ter um sono mais reparador? Primeiro, são duas coisas que controlam o nosso sono. Primeira delas, ciclo circadiano, luz-noite, né? Então, você ficar se expondo à luz depois das 7, 8, 9, 10 horas da noite. Então, é luz do celular, é luz de tela, é muita luz, isso vai dificultar seu sono. Então, um bom conselho é 1 hora, 1 hora e meia antes de dormir, já não se aproximar muito de tela. Pelo menos meia hora, já tira a tela, pega um livrinho, vai ler, entendeu? Isso é uma situação importante para ir diminuindo a velocidade dessas ondas para se aproximar com o que seria ideal do sono. Então, isso é uma dica. Segunda dica é, logo que se acorda, e ter sempre o mesmo horário de acordar, expõe a luz, né? Se você puder abrir a janela, já ver o sol, porque isso regula o seu ciclo vigília-sono, né? Então, é uma dica importante. Tem um circuito paralelo que controla o nosso sono, que é uma substância que chama adenosina. Quanto mais você acumula ela no cérebro, mais você tem vontade de dormir. Então, quando a gente acorda, nosso cérebro está limpinho de adenosina, à medida que a gente vai ficando muito tempo acordado, ele enche. Só que tem uma substância que mascara isso. E essa substância se chama cafeína. Então, evitar cafeína depois das 4 da tarde. Porque a cafeína tem uma meia-vida, em média, de 6 horas no nosso cérebro. Então, e aí é bom lembrar que a cafeína não está só no café propriamente, né? É isso. A cafeína tem vários alimentos, né? Chá, remédio, chocolate. Você tem cafeína em vários alimentos. Então é importante ficar ligado nisso. Então, se você diminui a exposição de luz, se você diminui o consumo de cafeína, antes de dormir, tentar um banho morno. Outra dica, assim, tem alguns alimentos que estimulam, né, a produção do triptofano, que te induz ao sono. Então, por exemplo, um leitinho, uma banana com aveia, alguma coisa leve assim que você possa comer, isso pode te ajudar a induzir o sono. Então, tentar fazer esse tipo de coisa. Claro, não consigo de jeito nenhum, já troquei o colchão, já parti para tudo isso. Não, você vai ter que procurar um médico especialista em sono, mas o sono ele é fundamental. O Richard está dizendo o seguinte, que ele está sem fazer academia há 2 meses, já está sentindo falta de ar só de subir a escada.
como que ele pode recomeçar? Subindo a escada? Subindo a escada, exatamente. E começa aos poucos, né? Ele que já está acostumado a fazer atividade física, ele pode usar o peso do próprio corpo, né? Eu sempre falo assim, a corda de pular é um instrumento barato que você pode ter em casa. Se você fizer 3, 5 minutos por dia, é um baita condicionamento, porque é muito intenso. E ele que já está acostumado a fazer, aproveita, faz um circuitinho, pula 30 segundos de corda, faz umas flexões, agachamento. Pula 30 segundos, faz isso 10, 15 minutinhos, isso já condiciona demais. Vai morrer um pouquinho no início? Vai, né? Vai. Mas aí você faz menos tempo, e aí, à medida que vai se condicionando, vai melhorando. Não, isso que você falou é incrível, né? Eu aproveitei a quarentena, falei, pô, bicho, preciso me condicionar melhor. Eu estava viajando demais. Falei, pô, eu preciso melhorar, eu preciso emagrecer um pouquinho, eu preciso... E é engraçado, né? Que os primeiros dias, cara, você sofre para fazer, né? Aí hoje eu estava fazendo... Você passa por isso, verdade? Ah, todo mundo passa, não tem jeito. Porque você faz, você quer melhorar um pouco, e aí você fala, pô, eu vou lá, montei meu circuitinho. Aí você faz, puta. E vai. Por exemplo, eu sabia dessa coisa do confinamento e comprei um rolo. O que é o rolo? Rolo é você pegar a sua bicicleta, você coloca no que eles chamam de rolo, é um suporte que você tem para o pneu de trás da sua bike, e você transforma a sua bicicleta numa bicicleta ergométrica em casa. Ela fica suspensa. Isso. E, pô, vai ser essa minha atividade aeróbica, né? Então é engraçado. Estava comentando isso outro dia. Logo que eu coloquei a bicicleta no rolo no primeiro dia, eu falei assim: o que eu vou fazer? Toda vez que eu for assistir o jornal à noite, eu vou pedalar. E aí eu comecei. E no primeiro dia, rapaz, você vai monitorando frequência cardíaca, a distância, era engraçado, porque minha frequência ia 170, 178, até. Hoje eu faço o mesmo treino, ela não passa de 160. Então você vê como você se condiciona com o tempo, é impressionante. É o lance da repetição, né? Que você falava antes, né? É. Você estava falando em relação à alimentação antes de dormir. Eu vi aqui que a Paula, além de querer saber onde que compra a dopamina, você falou em alimentação leve, ela sugeriu algodão doce, que é bem leve, mas acho que não vai funcionar também, né? Não vai. Você sabe que a alimentação são 4 pilares, né? Assim, você pensar na alimentação. Você tem a questão da quantidade, né? Comer em excesso, você sabe que não é bom, então quantidade. E hoje a gente vive na era do super size, tudo porção grande. Você vai no restaurante por quilo, o prato é enorme. Você vai no cinema, a pipoca é gigante. Então, se até o E aquele tamanho refil? E aquela tentação do refil? Refrigerante, refil. É lógico, você quer levar vantagem econômica antes de qualquer coisa. E você sabe que nesse documentário que eu fiz, eu estive na Coreia e conversei muito com o pessoal do Ministério da Saúde lá na Coreia do Sul. E lá, para eles, tamanho de porção é o principal pilar na alimentação. Você vai chegar lá, você vai encontrar refrigerante para vender? Vai, pequeno. Você vai nos restaurantes, o prato é pequeno, né? Então lá eles levam muito a sério e tem uma regulamentação para não aumentar o tamanho de porção. Então, primeira coisa quando a gente pensa numa alimentação saudável, equilibrada, tal, é o tamanho da porção. Segunda coisa, obviamente, é qualidade. Caloria não é tudo igual. Então, por exemplo, você vai comer um algodão doce, você vai ter ali 300 calorias, estou chutando aqui, de carboidrato. Mas você pode ter 300 calorias de carboidratos também, comendo fruta, legumes, verduras. Você vai ter muito mais vitaminas, muito mais nutrientes. Então, caloria não é tudo igual, a qualidade ela faz diferença. O terceiro pilar que a gente fala é exatamente a harmonização. O que é a harmonização? Não é vinho, não. Não adianta você comer só coisa saudável se você não tem um pouco de proteína, um pouco de gordura, um pouco de carboidrato, um pouquinho daquele seu chocolate, as coisas que você gosta. Então, né, tem um pouco de cada um dos nutrientes. Então, essa harmonização faz diferença.
Então, lá nos Estados Unidos, na época da Michelle Obama, a Universidade de Harvard, criou o que eles chamam de My Plate, mostrando como você pode fazer cada refeição. Então, tenha 50% de alimentos ricos em fibras, frutas, legumes, verduras, tal, uma porção de carboidrato, uma porção de proteína, tal, e você meio que monta, né? Então, essa harmonização é importante. E o quarto pilar é a adequação. Então, uma pessoa que faz muita atividade física, obviamente, vai poder comer mais. Uma pessoa que é menorzinha, mais sedentária, não faz nada, vai ter que comer menos. Então, você pensando nessas coisas, dá para você tentar chegar numa alimentação mais equilibrada. Ou seja, quem diz que vai à academia para poder comer depois, faz todo sentido, então, né? Esse cara sou eu. Eu sou metade desse cara. Eu sou a parte do comer. A parte da Do academia eu tô comer. ainda em Você débito. sabe que uma coisa engraçada é que nos Estados Unidos é o país com maior porcentagem de pessoas em academia. Tem mais de 20% de pessoas matriculadas em academia. E você tem quase 70% da população acima do peso. Por outro Mas lado, matriculado eu também sou. Aí não é grande vantagem. por outro lado, você tem um dado muito interessante, que é lá de Copenhague, que você tem menos de 3% da população que frequenta academia. Mas você tem quase 78% da população fisicamente ativa, porque eles usam a bicicleta, eles usam o andar, né? O estilo de vida já faz essa pessoa fisicamente ativa. Então é importante a gente pensar também que você pode ser ativo sem ir na academia, mas você vai ter que ter um estilo de vida mais ativo, você vai ter que acumular muito espaço, vai ter que ficar mais tempo em pé. A Paty está perguntando o que você acha dessa ideia de treinar em jejum. Pode Para não, né? grande, assim, depende do que, para que você quer treinar em jejum. Se for para emagrecer, não é uma boa alternativa, tá? Porque quando você treina em jejum, você até queima um pouco mais de gordura. Só que essa atividade vai ser menos intensa e ela vai durar menos tempo, porque você tem menos fontes de energia. O carboidrato é fundamental na atividade física. Quando você consome uma fonte de carbo antes ou uma refeição muito leve, você consegue fazer com que essa atividade física dure mais e seja muito mais intensa. Então, o que acontece? Você tem um gasto calórico muito maior. E no final do dia, o que vai te fazer emagrecer é se você gastou mais calorias do que você consumiu. Agora, se você não se sente bem comendo alguma coisa antes da atividade física, e você quer fazer uma atividade física, faça ela moderada, sem longa duração, e depois faz seu café da manhã. Mas não vai ser isso que vai te fazer emagrecer. Eu vi aqui passando uma pergunta de alguém perguntando sobre esteira, e estou vendo agora aqui a Vera Iris perguntando sobre bicicleta ergométrica, se vale a pena ter em casa. Cara, Eu se sempre for usar, vejo bicicleta e esteira em casa virando cabide. Por é que isso. quando a gente tem aquilo fácil ali, a gente não usa? Não usa, cara. É assim, a grande maioria acaba não usando mesmo. Você teria que criar um hábito, alguma situação para você usar. Na grande maioria das vezes, o que a gente percebe é que vira cabide, né? Eu preferi comprar um rolo, que era muito mais barato, eu já tinha uma bike, eu ponho lá. Então, enfim. Mas você sabe que essa tática que eu falei de fazer a bicicleta enquanto assisto o jornal foi uma coisa começo dos anos 2000, um pouco depois. O meu irmão veio para o Brasil, ele mora fora, com uma turma aí de MBA, e tinha gente do mundo inteiro. E aí tinha um cara lá que falou, meu irmão apresentou tal, e a gente saiu para jantar, e ele falou assim, cara, eu tenho 2 esteiras em casa, eu não tenho vontade de fazer nada tal. Ele falou, eu chego em casa, eu tenho vontade de assistir, e era um desses seriados aí, tipo Seinfeld da vida. Eu falei, fala o seguinte, dura meia hora o Seinfeld, não dura? Por que você não sobe na sua esteira, você e sua mulher, e assiste andando? E aí, foi uma ideia dessa que eu joguei no jantar, né? E passou. Aí, sei lá, um mês, um ano, 8 meses depois, meu irmão me manda a foto do cara. Cara magro, com a mulher, terminando uma provinha de 10 quilômetros, falou o seguinte, hoje o nosso programa é sempre assistir esse seriado na esteira, os dois juntos. Então, se você tem uma esteira, tem uma bicicleta, tenta
colocar alguma coisa que você goste nesse momento para tornar um hábito, né? Então, sei lá, você assiste Jornal Nacional todo dia, pô, assiste na esteira, entendeu? Porque senão a tendência é que realmente ela fique de lado. O curioso é que todas essas histórias de dicas que você deu para seus amigos acontecem num jantar. É bem contraditório isso, né? Tá sempre comendo quando tá mandando os outros malharem, né? Não, é porque toda vez que eu estou jantando, o cara vem para mim e fala: pô, Tala, você come isso? Pode? Ah, você pode, você é magrinho. Eu falo: não, eu como porque eu faço exercício, entendeu? E aí acho que as pessoas se sentem mal e pedem dica. Atala, a gente já está chegando perto aqui do nosso tempo limite, mas eu queria antes mostrar aqui a pergunta do Diego, que não tem exatamente a ver com o nosso cuidado com o corpo dentro de casa, mas eu acho que é importante. Ele pergunta o seguinte: o que você acha do retorno dos esportes coletivos? Você acha que já dá Tá, para pensar nisso? tá. Eu vou falar o que eu acho que vai acontecer e o que eu acho que deveria acontecer. Eu acho que não deveria voltar, não deveria voltar. Você pega, por exemplo, um time como o Flamengo, onde você tem 38 jogadores, testaram. Se não me engano, 3 deram positivo e 4 já tiveram. E provavelmente esses caras nem perceberam que tinham tido, né? Você testar o Flamengo, o Corinthians, e a segunda divisão, e a terceira divisão, né? E eu não voltaria. Mas o que vai acontecer é que vai voltar, porque você tem todo um mercado gigantesco em torno disso. Precisa do entretenimento, precisa do dinheiro da televisão. Então, eu de fato acho que os esportes onde envolve mais dinheiro e tem um mercado de trabalho maior, eles vão retornar. Agora, esportes que não dependem tanto disso, por exemplo, o basquete, o vôlei de praia, o vôlei de quadra, eles encerraram e falaram: ó, o campeão é você e vamos para o ano que vem, né? Mas quando você pensa no futebol, Fórmula 1, coisas grandes, você pode ter certeza que vai voltar. Eles vão tentar não ter público, controlar ao máximo, mas é inevitável. Um ou outro contágio eu acho inevitável. O que é meio contraditório até, né? Porque o atleta serve de exemplo para muita gente, né? E aí, quando você vê todo mundo ali aglomerado, né? Se você, sobretudo se você não tem ali um acesso à informação, você vai achar que beleza, posso bater minha pelada aqui perto de casa também, então, né? Não, e esse atleta, você vai fazer o quê? Você vai isolar o jogador de futebol sendo treinamentos? Esse cara não vai conviver com a família, com a filha, com o pai. Ele tem um convívio fora campo, entendeu? Esse controle é muito difícil. Eu, de verdade, acho que a coisa volta ao normal só com vacina, né? Quando você faz, como vários países fizeram, uma quarentena muito bem feita, tal, você achata muito a curva, você diminui demais a disseminação do vírus, mas toda vez que você joga a população para a rua, você volta a ter outro pico. Então, é complicado, porque o que a gente sabe hoje, de fato, aproveitando esse nosso papo, por exemplo, que 57% das pessoas que morrem de Covid abaixo de 60 anos são obesas, né? Então, essa população de risco, que é obesa, sedentária, diabética, hipertensa, problemas cardiovasculares, é uma população muito grande no Brasil, né? Então, eu não sei, eu não voltaria, mas acho que vai voltar. Vamos ver o que acontece então. Atala, queria te agradecer muito, 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 muito mesmo por ter Imagina, topado esse convite. Foi ótimo o papo. prazerzão. E queria só que você repetisse como é que o pessoal encontra os exercícios para fazer em casa. Tá. Tem no YouTube o canal Márcio Atala, e aí vocês vão ver uma playlist lá chamada Saia do Sofá. E lá tem uma série de exercícios. E no Instagram, quase todo dia, eu acabo postando alguma dica, alguma coisinha, mas lá no YouTube tem o exercício que o pessoal pode seguir. Maravilha. Márcio, brigadão então. Obrigado a todo mundo que participou. Vou deixar a live salva aqui. Quem perdeu alguma coisa pode voltar lá depois e assistir. Obrigado, valeu. Valeu, Paulo. Um abração.